Imagine o seguinte cenário. Você passou meses ou até anos investindo tempo, energia e sentimentos em uma mulher. Você fez tudo certo, ou pelo menos achava que sim. Foi atencioso, compreensivo, esteve sempre disponível, mas, de alguma forma, parecia que ela nunca realmente te valorizava. Ela não correspondia com a mesma intensidade, sempre dava desculpas, ou simplesmente parecia indiferente. Até que um dia, você finalmente cansa. Você para de tentar, segue com sua vida, e de repente, é justamente nesse momento que ela começa a correr atrás de você. Por que isso acontece? Por que parece que muitas mulheres só demonstram interesse quando o homem já desistiu? Será que isso é algo natural? Ou é uma questão psicológica profundamente enraizada? Hoje, nós vamos explorar essa dinâmica de uma forma que você nunca viu antes. Vamos mergulhar nas razões psicológicas, biológicas e sociais por trás desse comportamento feminino e te mostrar como essa realidade se encaixa dentro de uma visão crítica da Red Pill. E o mais importante, vamos te ensinar como usar esse conhecimento a seu favor. Se você já passou por isso ou conhece alguém que viveu essa situação, já sabe o quanto pode ser frustrante. Mas, ao final deste vídeo, você terá uma nova perspectiva que pode mudar completamente sua forma de agir nos relacionamentos. Então, antes de continuarmos, já deixa o seu like, se inscreve no canal Black Pill Feminina e comenta aqui embaixo. Você já sentiu que uma mulher só te valorizou quando você perdeu o interesse? Vamos descobrir juntos o que está por trás desse comportamento. O primeiro ponto que precisamos entender é que o desejo humano não é simplesmente racional. Muitas decisões emocionais, e principalmente aquelas relacionadas à atração, são impulsionadas por padrões instintivos e inconscientes. O psicólogo Robert Greene, em seu livro A Arte da Sedução, explica que o ser humano deseja aquilo que parece escasso ou inacessível. E é exatamente isso que acontece aqui. Enquanto o homem está investido, demonstrando total interesse e dedicação, a mulher sente que ele está disponível demais, previsível demais. Isso cria uma ilusão de que ela pode tê-lo quando quiser, reduzindo sua percepção de valor. Mas quando ele para de insistir, de se preocupar ou de correr atrás, algo muda drasticamente. É nesse momento que entra em ação um mecanismo psicológico poderoso, o efeito da escassez. Esse conceito, amplamente estudado na psicologia social, mostra que quando algo se torna menos disponível, nós o desejamos ainda mais. O psicólogo Robert Cialdini, em seu livro As Armas da Persuasão, descreve como as pessoas dão mais valor àquilo que sentem estar perdendo. Quando você deixa de demonstrar interesse, a mulher começa a perceber que pode estar perdendo algo valioso, e de repente, o que antes parecia garantido se torna uma necessidade. Outro fator que intensifica esse efeito é a chamada dissonância cognitiva. Esse termo, cunhado pelo psicólogo Leon Festinger, descreve o desconforto mental que ocorre quando nossas crenças entram em conflito com a realidade. A mulher que antes te via como garantido começa a perceber que, talvez, ela tenha subestimado seu valor. Isso a força a repensar sua posição e, muitas vezes, a criar uma narrativa interna para justificar seu novo interesse por você. Mas isso não é tudo. Existe uma questão ainda mais profunda: a dinâmica do poder nos relacionamentos. Como Rollo Tomassi argumenta em O Homem Racional, a atração feminina não é apenas sobre aparência ou comportamento, mas sobre percepção de poder. O homem que está sempre disponível é visto como alguém que precisa dela mais do que ela precisa dele. E isso, na mente feminina, pode ser interpretado como fraqueza. Por outro lado, o homem que se desapega, que se valoriza e segue em frente, automaticamente transmite força e independência. E é exatamente esse homem que desperta um novo interesse. Ele se torna desafiador, imprevisível. Ele não precisa provar nada, porque já sabe o seu valor. Agora, aqui vem uma pergunta crucial para você refletir. Você realmente quer estar com alguém que só te valoriza quando sente que está te perdendo? Ou você prefere construir um relacionamento baseado no respeito mútuo e no reconhecimento genuíno do seu valor? Isso nos leva a um ponto ainda mais importante, que exploraremos a seguir. Como evitar cair nesse ciclo vicioso e se tornar um homem que não depende da validação feminina,
para se sentir completo. Se você quer descobrir a resposta, continue assistindo, porque a revelação mais importante vem agora. O problema central dessa dinâmica é que muitos homens acabam caindo na armadilha do jogo psicológico sem nem perceber, quando a mulher volta a demonstrar interesse. Depois de um período de desinteresse, o homem pode ser levado a acreditar que finalmente está no controle da situação. Mas a verdade é que, se ele não entender o que está realmente acontecendo, ele pode acabar voltando para o mesmo ciclo de sempre, onde ele investe demais, se torna previsível novamente e logo volta a ser desvalorizado. Isso acontece porque, no fundo, a atração não é uma escolha racional. Como David Buss explica em A Evolução do Desejo, a psicologia da atração humana é moldada por milhões de anos de evolução. No contexto primitivo, as mulheres desenvolveram um instinto para buscar parceiros que demonstrassem alto valor social e capacidade de sobrevivência. O que isso significa na prática? Que um homem que parece muito disponível e emocionalmente dependente é muitas vezes percebido como alguém de menor valor, enquanto um homem que demonstra ser seletivo e independente ativa um desejo instintivo mais profundo. Isso nos leva a um ponto crucial: a diferença entre valor percebido e valor real. Muitos homens tentam provar seu valor através de demonstrações constantes de carinho, atenção e esforço. Eles acreditam que, se forem bons o suficiente, a mulher finalmente irá reconhecê-los. Mas esse tipo de comportamento, embora pareça lógico na superfície, na verdade pode funcionar contra eles. O valor real de um homem não vem do quanto ele investe em uma mulher, mas do quanto ele se valoriza independentemente dela. Homens que entendem isso são naturalmente mais atraentes porque transmitem uma sensação de escassez e mistério, algo que desperta muito mais interesse do que a simples disponibilidade. O próprio Rollo Tomassi, em O Homem Racional, explica que mulheres não buscam apenas bons homens. Elas buscam homens que sejam bons para elas em um determinado momento de suas vidas. Isso significa que, se uma mulher sente que um homem é muito previsível e garantido, ela pode inconscientemente perder o interesse, mesmo que ele tenha todas as qualidades objetivas de um parceiro ideal. Isso explica por que tantos homens vivem a experiência de serem rejeitados por uma mulher, apenas para vê-la correndo atrás deles assim que eles param de demonstrar interesse. Não é que a mulher tenha subitamente percebido o valor desse homem, é que o comportamento dele mudou a forma como ela percebe esse valor. E aqui está a grande sacada. Se um homem precisa se afastar ou fingir desinteresse para ser valorizado, isso significa que ele nunca foi realmente valorizado pelo que é. O que atraiu a mulher de volta foi a mudança na dinâmica, não o homem em si. Isso nos leva a um ponto essencial. Você quer ser desejado por aquilo que representa, ou apenas porque se tornou escasso no momento? Esse é o motivo pelo qual tantos homens que seguem a Red Pill tradicional falham em construir relacionamentos saudáveis e de longo prazo. Eles aprendem a jogar o jogo da escassez e da manipulação, mas não entendem que o verdadeiro poder está em se tornar um homem que não precisa jogar esse jogo para ser valorizado. E é exatamente isso que vamos explorar na próxima parte. Como desenvolver um valor real e autêntico que faça com que as mulheres te enxerguem como um homem digno de respeito, sem precisar recorrer a manipulações ou estratégias temporárias. Se você está gostando dessa análise, já se inscreve no canal Black Pill Feminina e comenta aqui embaixo. Você já percebeu que o desinteresse pode aumentar a atração? A grande questão que muitos homens ignoram é que o verdadeiro valor masculino não pode ser construído com base na reação das mulheres. Se um homem só se sente valioso quando uma mulher começa a correr atrás dele, isso significa que ele ainda está preso em uma mentalidade de validação externa. Ele ainda mede seu próprio valor pelo comportamento de outra pessoa, e isso o torna vulnerável. O que realmente separa os homens que atraem naturalmente das massas de homens frustrados é a mentalidade. Como o psicólogo Jordan Peterson explica em 12 Regras para a Vida, um homem precisa encontrar um propósito maior do que simplesmente conquistar mulheres. Quando um homem faz da aprovação feminina o centro da sua vida, ele inevitavelmente se coloca em uma posição de dependência. Mas quando ele constrói um caminho próprio, baseado em sua própria evolução,
Sua autoconfiança se torna inabalável. Isso nos leva a um ponto fundamental: a diferença entre valor real e valor circunstancial. O valor circunstancial é aquele que só se manifesta quando algo externo muda, como quando um homem se torna escasso e a mulher começa a correr atrás dele. Esse tipo de valor não é sólido, porque depende de uma manipulação momentânea da percepção. Ele pode funcionar no curto prazo, mas não sustenta relacionamentos saudáveis a longo prazo. Já o valor real é aquele que existe independentemente da presença ou ausência de uma mulher. Ele vem do desenvolvimento pessoal, da construção de um propósito e do domínio sobre si mesmo. Homens que possuem valor real não precisam fingir desinteresse para atrair mulheres. Eles simplesmente são tão focados em suas próprias vidas que naturalmente se tornam desejáveis. Isso é algo que autores como Richard Cooper, no livro The Unplugged Alpha, enfatizam. Homens que constroem uma vida de alto valor acabam atraindo mulheres sem precisar jogar jogos psicológicos. E, o mais importante, eles têm a opção de escolher com quem querem se relacionar, em vez de ficarem esperando pela validação de alguém. Mas aqui está o problema. A maioria dos homens nunca chega a esse nível porque eles ainda se prendem à ilusão de que podem convencer uma mulher a gostar deles. Eles acreditam que, se apenas encontrarem a estratégia certa, se disserem as palavras certas ou se aplicarem as táticas da Red Pill tradicional, então finalmente serão valorizados. Isso é um erro fatal. A atração genuína não pode ser forçada ou negociada. Se uma mulher precisa sentir que está perdendo você para te valorizar, significa que ela nunca te viu como prioridade desde o começo. E pior, se você volta a agir como antes, ela volta a perder o interesse, reiniciando o ciclo. Por isso, a única solução real é se tornar um homem que não entra nesse jogo. Ao invés de tentar manipular a percepção dela, você simplesmente foca em se tornar um homem tão valioso que a percepção dela se torna irrelevante. Agora, uma pergunta que você precisa se fazer: você quer ser desejado apenas por um jogo psicológico? Ou quer se tornar um homem que naturalmente impõe respeito e atração? Na próxima parte, vamos explorar os passos concretos para sair desse ciclo e construir um valor real e autêntico. Se você chegou até aqui, comenta: "Eu escolho valor real", nos comentários. Se você realmente quer sair desse ciclo onde uma mulher só te valoriza quando sente que está te perdendo, a solução não está em aprender truques psicológicos ou manipulações. A solução está em se tornar um homem que não depende dessa dinâmica para se sentir bem consigo mesmo. Mas como fazer isso na prática? O primeiro passo é reprogramar a sua mentalidade. Se você ainda mede seu próprio valor pela forma como as mulheres respondem a você, significa que você ainda está operando a partir de uma posição de fraqueza. Homens de alto valor não precisam da validação feminina para saberem quem são. Eles se sentem completos porque constroem suas vidas em torno de algo maior do que a aprovação das mulheres. É aqui que entra a importância do propósito. Como explicado por Viktor Frankl em Em Busca de Sentido, a necessidade mais profunda do ser humano não é o prazer, mas o significado. Um homem que não tem um propósito definido sempre será emocionalmente instável nos relacionamentos, porque ele dependerá do reconhecimento externo para se sentir completo. Isso nos leva ao segundo passo: desenvolver independência emocional. Se uma mulher consegue controlar suas emoções apenas mudando o comportamento dela em relação a você, significa que você ainda não tem domínio sobre si mesmo. Um homem verdadeiramente forte não reage impulsivamente quando uma mulher se afasta ou volta correndo. Ele mantém sua postura e continua focado em sua própria jornada, porque sabe que sua vida não gira em torno de conquistar ou manter a atenção feminina. Aqui está um conceito essencial que você precisa entender. A mulher sempre será mais atraída por um homem que ela sente que não pode controlar completamente. Isso não significa ser frio ou indiferente, mas significa que você deve ser emocionalmente inabalável. Quando uma mulher percebe que não pode te manipular com joguinhos de atenção e desatenção, ela automaticamente te vê como alguém de alto valor. O terceiro passo é construir uma vida que faça com que as mulheres queiram fazer parte dela, e não o contrário.
Muitos homens entram nos relacionamentos como se estivessem pedindo permissão para fazer parte da vida de uma mulher. Eles ajustam seus planos, seus sonhos e suas prioridades de acordo com o que acham que vai agradá-la. Mas isso apenas transmite a mensagem de que ele não tem uma direção própria. O homem de valor real, por outro lado, já tem uma vida estruturada e atraente. Ele tem objetivos claros, paixões que o impulsionam e um caminho bem definido. Quando uma mulher se aproxima dele, ela percebe que ele não está buscando alguém para preencher um vazio. Ele está simplesmente avaliando se ela é digna de fazer parte do que ele já construiu. E isso muda tudo. Por fim, o último passo é entender que escassez não é uma técnica, mas um reflexo da sua realidade. Muitos homens tentam aplicar artificialmente a estratégia da escassez, fingindo desinteresse, demorando para responder mensagens ou jogando hard to get. Mas a verdade é que a escassez só funciona quando é autêntica. Ou seja, quando você realmente tem uma vida tão preenchida e significativa que as mulheres não são sua prioridade número 1. Quando você atinge esse nível, você percebe que não precisa mais se preocupar se uma mulher está ou não te valorizando. Porque no final das contas você sabe que sempre haverá opções, e que a mulher certa será aquela que reconhece seu valor, sem precisar que você jogue com a percepção dela. E agora eu te pergunto, você vai continuar jogando esse jogo onde as mulheres só te valorizam quando você se afasta? Ou vai se tornar o tipo de homem que é valorizado pelo que realmente é? Se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu construo meu próprio valor. E se inscreve no canal Black Pill Feminina para mais conteúdos que vão te ajudar a entender a realidade dos relacionamentos de uma forma crítica e profunda. E antes de sair, confira esses 2 vídeos recomendados que vão expandir ainda mais seu conhecimento sobre as verdades que ninguém te conta sobre a dinâmica entre homens e mulheres. Nos vemos no próximo vídeo.